há pelo menos um ano e pouco, já estava engavetado por mim, por Edson, pela Paloma, pela Marciele, coisas culturais, que ele foi submetido ao JAR, deu uns problemas, mas o artigo continua existindo. Nós vamos melhorar ele na Pliades, né? Isso, Edson. Então a gente vai trabalhar um pouco ele para submeter para um congresso. Faz parte, quando eu participava justamente do grupo de participação mais fortemente, antes de fazer a migração para o judiciário, para o CJ acadêmico, então ele está mais focado nessa questão de participação. Então ele vem com contextualização, Web 2.0, um estudo de caso de aplicação do Flickr nesse contexto de participação. Minha fala vai ser bem rápida, acho que eu nem vou chegar aos 20 minutos, mas porque justamente são conceitos mais simples. Que foi percebido que existe uma lacuna entre a modernização e a forma que o governo aplica essa modernização, aplica esses conceitos de automatização, ou colaboração, ou transação, que são vários conceitos que deveriam ser aplicados na execução desse governo, no trabalho que o governo deveria prestar para o cidadão, mas não existe. Então a gente pode até afirmar que o governo está sucateado com relação às empresas. Se for comparar com o governo e empresa, há uma lacuna muito grande. E quem sofre com isso são os clientes. Os clientes da empresa conseguem ter os problemas resolvidos com a aplicação desses conceitos, mas os clientes do governo, que são os cidadãos, as empresas, não têm esse acesso. Então, com base nisso, a gente percebeu que existem os níveis, né? Pegando do artigo do Piana, tem um nível de informação, interação, gestão eletrônica e transacional. Eu aqui adicionei um quinto nível, que seria o colaborativo, que é o cidadão participando, ou seja, o portal da internet simplesmente tem informação, os sites têm interação, ou a gestão do governo é feita de forma eletrônica, ou tem transação, o cidadão consegue fazer as operações sem se dirigir até a repartição pública. Bom, mas a gente está ignorando a parte colaborativa, esse artigo não leva em consideração isso. Então, foi isso que a gente trabalhou também. Depois a gente tem um monte de ferramentas que podem ser aplicadas, inclusive grande parte delas gratuitas, né? Sem que a gente precise embolsar nenhum tipo de valores para poder utilizar elas. E elas estão disponíveis para uso e aplicação. Então, o que mudou no principal no conceito da web normal e da web 2.0? Principalmente a questão de colaboração. Antes, tinha um grupo relativamente grande para o número de pessoas e acesso à informação de 45 milhões de usuários em 96, mas desses usuários, só uma pequena parcela era capaz de desenvolver sites. Então, dependia de um website, um web designer, dependia de um webmaster para colocar um site no ar. Então, a forma de se colocar e se utilizar informação para a web era um pouco complicado. E hoje não, a gente tem mais de 1 bilhão de usuários, e desse 1 bilhão de usuários, a grande maioria tem pelo menos um blog, um Twitter, um Facebook, sei lá, qualquer MySpace, tem alguma coisa que ele é capaz de produzir conteúdo para a web. Peraí, mas está fazendo para quê? Então, o que ele está aplicando esse conteúdo na web que ele está fazendo? Está gerando uma inteligência coletiva, que a gente não vai estar em discussão com relação a esse conceito de coletivo, mas enfim, você vai ter clusters, vai criar grupos de pessoas que discutem o mesmo assunto. Isso acontece quase que de forma natural no Web 2.0. Quem daqui tem Orkut, por exemplo, a gente se viu dentro de uma comunidade discutindo alguma coisa naquela comunidade. Ou no Facebook, criando grupos. Você pode criar grupos e ficar uma discussão dos conceitos daquele grupo. Acontece na web. Por exemplo, uma PGC tem um grupo no Facebook. E acontecem discussões pertinentes ao EGC no Facebook. Então, peraí, o Facebook é só brincar, só botar uma esteirinha? Não, a gente pode usar para coisas boas também. E para o governo eletrônico, o que a gente pode aproveitar isso? Sim, a gente pode aproveitar, primeiro, monitorando o Twitter, monitorando o Facebook, você consegue saber a questão de satisfação dos clientes do governo, que são os cidadãos das empresas. Já começa a saber, tu consegue captar ideias para fazer melhorias nos processos,
consegue captar problemas que ocorrem e a partir disso sanar os problemas. Enfim, já começa por ali. Então você começa a escutar de forma mais facilitada o cidadão. Então o que mudou na 2.0? Os valores agora, o usuário produz informação, tem essa questão de inteligência competitiva, que é você criar esses clusters, criar esses grupos para formação e instrução de um certo tipo de informação e faz com que esse tipo de informação cresça. A gente pode falar muito bem da Wikipedia, né, que assim, você não tem garantia que aquela informação é confiável, mas a chance de ser confiável, tem tanta gente mexendo e arrumando, faz com que a chance de ser confiável é grande. Então para a academia não tem valor. Claro, não tem uma fonte, não tem um autor. Mas para uso geral você consegue ter bastante coisas muito boas no Wikipedia. Justamente o cara coloca uma coisa errada lá no vendendo e alguém corrige. Justamente por ter essa questão de inteligência competitiva, de grupos discutindo aquele assunto. O beta perpétuo quer dizer que nunca vai estar pronto, nem um software de aplicação, nem um portal vai estar pronto, sempre vai estar em constante mudança. E facilidade de uso. Hoje qualquer pessoa alfabetizada com certa facilidade de uso na web consegue fazer um blog, consegue colocar informações na web. Certo? Aplicações gerais, blog, wiki, podcast, buscas, jogos, os servidores de jogos, a questão de tag em redes sociais, divulgação de comunicação de RSS, e algumas tecnologias que vieram para corroborar, para facilitar esse processo. Isso foi tirado no artigo de Ozzy. Ai, que bonito ficou. Eu fiz no OpenOffice, escrevi aqui aqui, deixa eu ver se consigo melhorar isso aqui no Colossal. Tá aqui. Quer sair? Tá bom. Tudo bem. Podia ser assim, 95 e 2000 para 2.0, 1.0, governo para 1.0. As caixas ficaram coladas. Aí. Beleza. Então no passado nós tínhamos governo 1.0, web 1.0, obviamente governo 1.0, onde o foco era o governo, não era o cidadão. O governo estava mais interessado em faça o trabalho dentro de vocês. Desculpa a forma de dizer, mas é mais ou menos isso que acontecia. Aqui não, o cidadão ele é o centro do processo, porque ele participa. Ele gera informação, ele gera conteúdo. Então, nós tínhamos apenas um portal de informação do governo e agora tem serviços integrados. O cidadão pode solicitar serviços para esses portais. O serviço tem um sentido, ou seja, só tinha informação que o governo passava para o cidadão não passava para o governo, então é um sentido único essa comunicação. E agora nós temos um serviço interativo, ou seja, uma parceria entre o governo e o cidadão, não é somente um sentido. O governo recebe a informação do cidadão também. Serviços, se não presa local e tempo, você queria fazer qualquer solicitação para qualquer serviço público, você tinha que o horário que está aberto na repartição pública e lá fazer o serviço. Se tem uma possibilidade de transacionar, os serviços ficam móveis, e aí vai de acordo com o que o Marcos Vinícius escreve sobre a computação ubíqua no governo eletrônico. Não é? Aí você está com qualquer lugar poder estar participando, ou estar solicitando serviço, participando das decisões de forma colaborativa do governo. Como eu falei, não vou me estender muito, mas a gente olhou a aplicação do Flickr pela Secretaria de Obras do Governo do Estado. A Secretaria de Obras criou um usuário do Flickr e esse usuário ele consegue ver tudo que a gente posta e criou algumas tags padrões. A partir desse uso de tags, você fazendo o filtro pelas tags que estão padronizadas, vamos dizer assim, você consegue um álbum de fotos independente do usuário que postou. Isso significa o quê? Qualquer usuário pode postar fotos com aquelas tags, com aquelas
aquele filtro, vamos dizer assim, e estar acompanhando cronologicamente a execução de uma obra, por exemplo. Definição do Flickr, que está no próprio Flickr. É um aplicativo online de gerenciamento e compartilhamento no mundo, com objetivos de ajudar as pessoas a disponibilizar conteúdos para pessoas a elas importantes e permitir novas formas de organizar as fotos e os vídeos. Então, assim, a única coisa que eu gostaria que você pensasse em cima disso são novas formas de organizar as fotos e os vídeos. E não é simplesmente um repositório de fotos. Como ele permite esse tipo de cruzamento, imagine que antigamente assim, passar fotos um para o outro, uma certa viagem, um evento que a gente foi, 3 alunos aqui foram no evento. Um quer passar fotos para o outro, tem que passar pendrive, passar CD, ou pior antes, passar negativos. Hoje o que você pode fazer? Você pode simplesmente jogar no Flickr, um ataque padrão, você tem um álbum só, independente do usuário, consegue filtrar e fazer download de todas as fotos, com base naquela tag. Então, olha só, a forma de compartilhar as informações, nesse caso fotos, ficou diferente para qualquer usuário. Por que não aproveitar isso para fazer a fiscalização do governo e participar das decisões do governo?